Uau! Live de número 50. Leitura comentada com exemplos práticos do livro O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Eu sou a Delúcia Amaral, coach desde 2004 nas principais áreas da vida do ser humano. A saúde, a inteligência emocional e a felicidade. E ainda a realização profissional, a realização financeira e a parte mais feliz da nossa vida, que é família. Então, vamos lá para este nosso Poder Sem Limites. Eu tô vendo que a Kátia já entrou aqui, que coisa boa. Eu ando testando a minha visão sem o óculos, porque é possível também a gente melhorar nisso. Vamos erguer um pouquinho mais aqui. Odete, que coisa boa ter você aqui. Veja, hoje nós temos uma aula ao vivo logo em seguida. Oi, Odete, oi, a Kátia. Para a gente falar somente sobre a questão da prosperidade e as coisas boas que a gente busca para a nossa vida. E hoje, a parte do livro começa a realmente usar o que a gente já sabe que é importante, oi Amanda, oi Eliana, para a gente efetivamente colocar em prática e mudar. Os relatos que eu tenho ouvido lá, que eu tenho lido lá no grupo, uau, me deixam muito feliz porque funciona, né? Doutora Andréia também já está aqui. Aliás, um dos relatos que eu li foi dela. Que legal saber que tem algumas palavras mágicas que viram a chave muito facilmente na nossa mente e na cabecinha das pessoas que estão perto da gente. Isso faz toda a diferença, né? Vamos lá, então, para a nossa live de número 50. O que é isso, Adelúcia? 50. Começamos lá no dia 13. Quem não viu ainda todas, pode dar um jeito de ver lá no YouTube. Eu estou subindo aos poucos. Eu acho que é muito importante que eu privilegie as pessoas que estavam comigo lá desde o dia 13. Então, eu não vou subindo tudo de uma vez só, não, senão as pessoas não leem. Essa é a parte mais importante, tá? Então, gratidão por esta água maravilhosa que alimenta a nossa alma e o nosso corpo. Live de número 50. Vamos lá. A frase que eu deixei, aliás, que o Tony Robbins deixou para a gente refletir ontem, dizia o seguinte: nada tem poder algum sobre mim, além daquilo que eu permito, por meio de meus pensamentos conscientes. Porque é claro que tem uma porção de pensamentos que não são conscientes, mas aqui a gente vai aprender a trazer eles para o consciente, para que a gente não tenha mais que agir no automático, né? No automático só vale pra gente aprender mais e melhor, tá? Ele diz o seguinte: estruturamos nossas representações internas por meio dos nossos 5 sentidos. Na aula ao vivo ontem no grupo Saúde, a gente começou a falar sobre isto e hoje vem a complementar. Visão, audição, tato, gosto, paladar, né? E o olfato. Então, veja bem. Em outras palavras, o ser humano experimenta o mundo na forma de sensações visuais, auditivas e as sinestésicas, gustativas e olfativas. Ou ao contrário, né? Assim, quaisquer experiências que tenhamos guardadas na nossa mente, elas são representadas a partir destes 5 sentidos. Que bom ter você aqui, Paulo Sérgio, que legal. E olha só que interessante. Originalmente, ele ainda coloca aqui, né? Pelas 3 maiores modalidades, que é a parte visual, auditiva e as sinestésicas. Na verdade, quando a gente pensa no olfato, no paladar e no tato, a gente agrupa em essas 3
na única sinestésica. Aqui estamos todas falando de sensações mais propriamente dita, né? Além das visuais e das auditivas. Essas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como nós formamos as nossas representações internas. Você pode considerar os seus 5 sentidos, os sistemas representacionais, como os ingredientes com os quais você constrói qualquer experiência ou resultado. É como se a gente fosse fazer um bolo. E aí nós sabemos que a gente precisa de farinha, ovos, leite, sal ou açúcar, dependendo se o bolo é doce ou se o bolo é salgado. A gente precisa de ingredientes. Esses ingredientes serão as nossas sensações visuais, auditivas e sinestésicas, tá? Que vai envolver paladar, tato e olfato. Lembre-se que, se alguém é capaz de produzir um determinado resultado, esse resultado é criado por ações específicas, mentais e físicas. Se você reproduzir as mesmas exatas ações, pode duplicar os resultados que uma certa pessoa produziu. Isso é aquela parte da modelagem que a gente falava lá atrás, tá? A fim de produzir, então, um resultado, você deve saber quais são os ingredientes que aquela pessoa usou naquele ponto que você está buscando. Os ingredientes de todas as experiências humanas derivam dos nossos 5 sentidos, ou chamados na programação neurolinguística de modalidades. No entanto, não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários. Para produzir o resultado preciso, você deve saber exatamente quanto de cada ingrediente você vai precisar. Se você puser demais ou muito pouco de qualquer um deles em particular, não obterá a espécie e a qualidade do resultado que você quer, do mesmo jeito que a gente faz com o bolo, né? Se você bota muito leite, fica muito mole e não vai ficar legal. Se você bota farinha, vai ficar muito duro, também não vai ficar legal. Além dos ingredientes certos, você precisa da quantidade certa desses ingredientes. Tudo aqui na nossa mente. Olha só, quando os seres humanos querem mudar algum padrão, geralmente eles visam alterar ou uma ou as 2 coisas que ele vai dizer agora. O primeiro é como se sentem, isto é, o seu estado. E o segundo é como se comportam. Só para a gente lembrar, todo o trabalho que a gente tem visto aqui dentro das nossas lives, dos nossos grupos, é a questão do modo uau. Esse modo uau é o jeitão que a gente encontrou para facilitar, para mostrar para vocês que o estado que eu me encontro determina as minhas ações, os meus resultados. Então, veja, mudar, como ele fala aqui, como você se sente, é você decidir ficar não naquele modo ishi, e sim no modo uau. Por quê? Porque é esse o estado de recursos, onde as suas ações serão mais focadas naquilo que realmente funciona e, portanto, os seus resultados serão melhores. Agora, ele fala aqui também não só em como você se sente, mas em como você se comporta. Por quê? A ação que vai advir do seu estado é o comportamento, né? Então, eu até dava alguns exemplos em algumas lives lá atrás, quando a gente falava sobre, por exemplo, a esposa ou a namorada aguardando o namorado ou o marido chegar em casa. Se ele está atrasado 10 minutos, ela pensa, tem trânsito e daqui a pouco ele vai chegar. Não é verdade, né? Na verdade, a gente sempre pensa... Quando eu falo a gente é a mulher, mas na verdade eu não penso... Eu acho que eu nunca pensei assim. De verdade, eu nunca pensei assim. Muito doido até lembrar disso. Eu sempre imaginava que tinha alguma coisa realmente que estava acontecendo, por isso estava atrasado.
Eu nunca pensei que ele estivesse, por exemplo, fazendo alguma coisa errada. Isso é comum nas mulheres, tá? Então, veja, se eu penso que ele está atrasado porque ele está com alguma outra pessoa, como é que fica o meu estado? Eu, de repente, caio, né? E fico, ixi. Quando a pessoa chega, qual é a ação que vai resultar desse meu estado? Não é boa. No mínimo, eu vou, ou não falo nada, ou se eu digo alguma coisa muito agressiva, que também não é um resultado bom. Então, tudo isso a gente precisa estar antenado. O que eu sinto e como eu me sinto e como eu me comporto. E é por isso que eu tenho exercitado com vocês que busquem o que você está fazendo, o que você está sentindo, como você está se comportando. Porque isso faz diferença exatamente... Naquele momento que a gente estava pedindo para você isto, fazia diferença para que agora a gente pudesse chegar nesse ponto e entender melhor o que o Tony Robbins está falando. E a Aline Bueno chegou agora. Seja bem-vinda, Aline. O que eu preciso, então, contar para você? Se os seres humanos, quando querem mudar algum padrão, ele geralmente visa mudar, alterar, ou uma ou as duas coisas, isto é, como se sente e como se comportam. No capítulo sobre aquele poder do Estado que a gente falou, que eu acho que era o número 3, a ideia era mudar como se sente fisicamente, emocionalmente, o seu estado e também o seu padrão de comportamento. Veja, existem duas maneiras de mudar os estados das pessoas. E assim, seus comportamentos. Ou elas mudam a fisiologia, que mudará o modo como elas se sentem, e a espécie de comportamento que produzem, ou mudam as suas representações internas. Quando ele diz representações internas, ele está dizendo a maneira como eu estou vendo o cenário que está, ou como eu estou sentindo, o que vem do meu pensamento. Tudo isso está internamente. Só lembrando, né, quando eu me lembro do relato que uma das pessoas lindas lá do grupo efetivamente usou com a filha, em dizer para a filha, eu confio muito em você e sei que você vai dar conta desse desafio. A criança começou a fazer exatamente o que ela estava esperando. Por isso a gente falava na aula fechada ontem sobre a melhor maneira, a melhor fala de eu efetivamente conversar com a criança, ou com o namorado, ou com o marido, ou com a namorada, ou com a esposa, para que a gente possa obter dele o melhor resultado. Se eu disser para ele, não coma, isso você vai engordar, ele vai falar, o quê? Não tô a fim de ouvir isso, e fecha os meus ouvidos, tá? Então, vocês já começaram a perceber como as mudanças elas ocorrem. E a ideia lá no grupo emoção, que é de emagrecimento, no grupo de saúde, a ideia era exatamente falar para você de um jeito em que a gente emagreça a nossa mente. Por quê? Porque não adianta nada eu botar para você uma dieta daquelas terríveis, como tem aí um monte, né? Restritiva de tudo que você gosta, né? Saindo totalmente da zona de conforto. E hoje, a moderna linguagem, ela não tem a intenção de tirar você da zona de conforto, mas sim ampliar a sua zona de conforto para as áreas onde estão mais resultados positivos. Então, eu não saio da zona de conforto, eu deixo confortável o restante. Vamos continuar, então. Ele diz ainda, este capítulo é sobre aprender como mudar especificamente o modo como representamos coisas, a fim de que elas nos fortaleçam para sentir e produzir as espécies de comportamento que nos dão apoio na realização das nossas metas. Mas eu lembrei do negócio aqui que eu tenho que falar agora. Veja, se falar para filha, ou até para o marido, como algumas pessoas já relataram, de uma forma diferente, né? Eu aprecio o sentimento que você tem em relação à comida.
ou em relação a este chocolate que você está comendo agora. Eu respeito o sentimento que você tem em relação a este chocolate que você está comendo agora. Eu confio em você para fazer escolhas saudáveis, para fazer as escolhas acertadas. Pensa como funciona se você decidir falar para você desse jeito. Adelúcia, eu aprecio esse seu sentimento em relação a esta barra de diamante negro que eu adoro. Eu respeito esse seu sentimento em relação à barra de chocolate diamante negro. Oi, Márcia. E eu concordo com o seu sentimento. E por isso confio em você, Adelúcia, que você sabe fazer apenas as escolhas mais adequadas para o seu ponto de equilíbrio. Agora quer entrar naquele vestido. Lembram-se do vestido? Então, essa é a proposta de a gente efetivamente trabalhar com o emagrecimento da mente, com a prosperidade aqui na mente. Só lembrando, as pessoas que estão acima do peso, as pesquisas comprovam, elas pensam em comida cerca de 200 vezes por dia. Parece loucura, né? E as pessoas magras? Elas pensam que precisa comer em determinado horário, mas de repente elas também nem comem se o dia está muito corrido, o que também não é saudável, tá? Então, é importante que a gente saiba como pensa a pessoa magra, se eu quero este ideal. Como pensam as pessoas prósperas, se eu quero este ideal para a minha vida. E aí entra o que a gente já falou muito lá nos primeiros capítulos, e vamos continuar falando agora de um jeito muito mais poderoso, que é a modelagem. Pensar como se fosse rico, pensar como se fosse magro, pensar como se fosse feliz já. E aí eu entro no meu melhor estado de recurso, que é o estado uau! Vamos embora, continuar aqui. Veja. Uau, tô aqui. Aí ele continua ainda dizendo o seguinte: há duas coisas que podemos mudar sobre as nossas representações externas. Podemos mudar o que representamos, assim como, por exemplo, se a gente imaginar um cenário muito horrível, podemos mudar para retratá-lo como o melhor cenário possível. Ou podemos mudar como representamos alguma coisa. Ou a gente muda o cenário, ou a gente muda aqui dentro. E quando eu mudo aqui dentro, eu mudo tudo. Veja, muitos de nós temos certas chaves. Nossa, já 20 minutos. Vamos continuar só um pouquinho mais. Muitos de nós temos certas chaves dentro de nossas próprias mentes que acionam o nosso cérebro para responder de uma maneira muito particular. Por exemplo, algumas pessoas acham que retratar alguma coisa como sendo muito, muito, muito grande vai motivá-las muito grandemente. Gabriela Araújo, tô com saudade de você, seja bem-vinda e fica aqui agora, hein? Não foge mais. Olha só, ele ainda diz o seguinte: outras pessoas acham que o tom de voz que usam quando falam para si mesmas sobre alguma coisa faz a maior diferença em toda a sua motivação. Se eu olhar para o espelho e dizer para mim, Adelúcia, como você tá feia. Essa é uma linguagem que funciona para eu ir para o buraco, não é assim? Mas se eu olhar para o espelho e disser, Adelúcia, hoje você está com um pouquinho de olheira, é verdade, mas um corretivo vai dar muito resultado. E você tá linda para os seus quase 60 anos de idade. Pronto, entrei no meu melhor estado de recursos, mudando o que eu estou falando para mim. Faz sentido para você isto? Marilza, que delícia saber que você também está aqui. Nossa, gente, eu esqueci de uma coisa muito importante. Fui olhar aqui, vamos ver se eu consigo. Que é publicar e daqui a pouco fixar o comentário, né? Não sei se eu consigo fixar agora.
Eu estou abrindo as vagas para o grupo gratuito Poder Sem Limite. E se você está pronto para cumprir essa maravilha de jornada em que a gente sabe que sucesso vem, e vem rápido, dá um jeitinho aí, entra no WhatsApp da Delúcia e diz, eu quero. Olha só, ele ainda diz o seguinte... Quase todos nós temos certas chaves de submodalidades. O que são submodalidades? É a quantidade de ingrediente. As modalidades são os ingredientes. Ah, que legal, obrigada, Eliana. Linda, mas eu não fiz nada para ele fixar agora, você acredita? Ah, não sei não se ele está fixo. Agora fixou. A sua mensagem ficou para cima, Eliana, mas eu te agradeço mesmo assim, tá? Obrigada por estar antenada. Olha só. Quando a gente pensa em submodalidade, então, é eu saber quais os ingredientes e quais as quantidades certas do ingrediente que eu vou poder usar para fazer o melhor bolo, a melhor receita de todas, tá? Isso é importante. Então, ele diz o seguinte... Todos nós temos certas chaves de submodalidades que acionam respostas imediatas dentro de nós. Uma vez que nós descobrimos as diferentes maneiras como nós representamos as coisas e como elas nos afetam, podemos nos encarregar de nossa própria mente e começar a representar coisas de uma forma que nos fortaleça, mais do que uma outra que nos limite. Pensa, faz diferença para você isso? Quem já tem usado o recurso do modo uau no seu dia a dia, e às vezes o dia está difícil, tem dias mais difíceis, tem dias mais tranquilos. Então, nesses dias mais difíceis, talvez a gente precise acionar o modo uau mais vezes. Uma vez só no dia, no início do dia, não vai ser tão poderoso. Então, é importante que a gente busque isso. Para a gente emagrecer a mente, porque daí emagrecer com a comida vai ser muito, 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 muito mais fácil. E assim, não só para mim, mas para eu ajudar as outras pessoas que estão do meu lado. Às vezes você fala assim, Delúcia, não, mas isso não é meu foco, porque eu não tô acima do peso, eu não tô pensando em emagrecer, tô tranquila desse jeito. Ok, mas às vezes você tem alguém do seu lado que você precisa auxiliar. E tem uma linguagem que funciona e funciona muito bem. Basta que a gente esteja no nosso modo uau e use as palavras certas, tudo bem? Vamos continuar então para terminar, para finalizar este ponto de hoje. Temos mais 5 minutos. Olha só. O que é interessante, né? Ele diz assim, se alguém produz um resultado que a gente gostaria de modelar, precisamos saber mais do que o fato de que ela retrata alguma coisa em sua mente e que diz alguma coisa para si. A gente precisa entender qual é esse mecanismo que a pessoa usa para modelar. Precisamos de instrumentos mais afinados, que realmente temos acesso ao que está acontecendo em nossa mente. É onde entram as submodalidades. Elas são como as quantidades certas de ingredientes requeridos para criar um resultado. São os menores e mais exatos tijolos que fazem a estrutura da experiência humana. Para sermos capazes de entender e assim controlar a experiência visual, precisamos saber mais sobre ela. E também, por exemplo, saber se é uma... Ele propõe um exercício agora há pouco, mas eu não sei se vai dar tempo hoje. Mas eu queria que você imaginasse, mesmo como se você tivesse uma tela. E a ideia de usar a submodalidade da modalidade visual é você descobrir se a sua cena ela é um pouco mais escura, um pouco mais clara. Se ela é mais brilhante ou se ela é mais opaca. Se ela é em preto e branco ou se ela é colorida. Se ela está em movimento, porque às vezes eu vejo uma situação e eu percebo que tem movimento, ou se ela é como se fosse uma foto.
E mais do que isso, ele ainda diz o seguinte: outra distinção importante é se a imagem é associada ou dissociada. Esse é um exercício poderoso, que eu começo de cara o meu processo coaching, quando eu faço processo coaching individual, já falando sobre este ponto. Quando você assiste um filme, por exemplo, as pessoas que são mais magras, elas têm uma visão do filme como se ele estivesse lá na tela mesmo. As pessoas mais gordinhas, que vivem com algumas dificuldades na balança, elas assistem o filme, mas elas entram no filme. Elas fazem parte do filme. Então, veja, quando eu estou associada, é porque eu estou dentro do filme. Qual filme? O da minha vida. Eu vivo dentro do meu filme, por isso é muito gostoso comer. É muito gostoso até namorar. É muito gostoso estar ali naquele momento. Eu entro na tela do filme. Quando eu estou dissociada ou desassociada, é porque eu estou fora da tela. Eu vejo o filme da minha vida, mas eu estou fora da tela. Isso é muito importante que você descubra como você funciona normalmente. E eu posso te contar um segredo neste momento. 90% das pessoas magras se veem fora da tela. Por isso elas olham e sabem mais facilmente se elas estão um pouquinho acima do peso, ou se elas comeram demais, ou se a roupa está apertada. Elas conseguem ter mais facilmente a tela mental com a visão de si mesmas. Já o sinestésico, ele não vê. Vou ter que parar um minuto. Bom, aqui nós encerramos a live, o texto de hoje, e eu vou dar um fechamento. Eu só vou marcar aqui, exato, onde foi que eu fiquei, para que a gente vá... Caiu o lápis. Para que a gente vá para a live de número 51, na sexta-feira, às 14 horas, ou em outro horário. Eu estou buscando um novo horário, porque as pessoas estão bem tristinhas, que algumas não estão conseguindo entrar aqui. E a gente sabia que às 4 da tarde a gente tinha um público maior. Então, eu vou pensar em mudar de novo. E eu quero a ajuda de vocês que estiverem aqui ou que assistirem depois, para me ajudar qual seria o melhor horário. Se às 13 ou às 14 ou às 16 ou talvez até às 17 horas. Tudo bem? Me lembrem disso. E o que eu quero contar para vocês agora é uma coisa minha, tá? A Adelúcia é sinestésica, né? Com esses 23 anos. Doutora Renata, que bom que você conseguiu. Eu já sei, né? 23 anos, eu me conheço e sei que eu tenho uma dominância na modalidade, na representação sensorial sinestésica. E por isso eu sofro um pouquinho mais com a balança. Por isso eu consigo ficar melhor. 17, legal, Eliana. Eu fico melhor com... para trabalhar com quem tem dificuldades na balança, porque se eu fosse uma pessoa super magra, eu talvez achasse que era óbvio que todo mundo tinha que ser magro, né? E não é essa a ideia. Então, para a Adelúcia falar sobre este assunto é muito mais fácil, porque eu conheço o que acontece na mente de quem está acima do peso. Mas eu, de verdade, não tenho grandes problemas com o peso. Por quê? Porque já há 23 anos eu treino ser visual. Então, eu consigo mais facilmente ficar antenada com a minha imagem. Acontece que 2016 e 2017, eu de verdade trabalhei muito. Trabalhei tanto que não me dei conta de que eu, apesar de todos os meus esforços... e da minha mente já muito mais magra, acabei exagerando um pouco e não prestei atenção na comida. Acontece o seguinte, eu estava então
associada. Quando eu estava trabalhando muito, 2016, 2017, eu estava mais no modo associada e não dissociada. E o que aconteceu? Eu não me via na tela, eu só sentia, e sentir estava legal, porque eu não estava colocando nenhuma roupa apertada. Então, veja, o que aconteceu? No final do ano passado, 2017, eu e a minha família fomos passar o Natal e o Réveillon lá nos Estados Unidos. E o que é interessante, talvez vocês já saibam disso, mas lá no Coach de Prosperidade, a Delúcia fala muito sobre isso. Muitas coisas que a gente acaba comprando aqui, Daniela, que coisa boa que você chegou. Muitas coisas que a gente compra aqui no Brasil, a gente acaba pagando um preço muito mais alto, porque os impostos são muito mais caros. Então, eu não tenho essa coisa de marca, mas eu procuro com muito senso. Eu não estou desrespeitando você, estou dizendo de um jeito meu e de uma forma que eu sei que funciona para mim neste momento, e pode ser que funcione para você ou não, tá? Mas eu honro o seu pensamento em relação a isso também. Eu gosto de verdade de, no mínimo, uma vez por ano, ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá eu compro coisa de qualidade. E eu compro por um preço tão baixo que praticamente paga a viagem. Além do que, eu ainda tenho, lá no Coach de Prosperidade isso, tá? Eu ainda tenho a tranquilidade de que eu uso bastante o cartão de crédito para tudo. Por quê? Porque daí as minhas viagens, eu vou com milhas. Eu não pago as minhas viagens. Eu gosto de ficar tranquila que eu vou viajar sem precisar pagar a passagem. Isso é prosperidade, sim ou não? Por quê? Eu já compro todas as coisas normais dentro de casa, comida, mercado, eu compro com cartão de crédito, para que eu possa acumular cada vez mais milhas, tá? E aí eu vou, sim, para os Estados Unidos uma vez por ano para fazer compras. Não é só para fazer compras, eu vou para passear, para viajar, como disse para vocês agora. Eu fui lá passar o Ano Novo e o Natal. E olha só o que aconteceu. Lá, logo que eu cheguei, eu tinha passado um ano inteiro, veja... Eu passo um ano inteiro sem comprar nada, sem comprar roupa, sem comprar sapato, sem comprar cinto, sem comprar maquiagem, e compro tudo lá. Guardo meu dinheiro e compro tudo lá. Isso é um mindset de prosperidade, tá? E eu ensino para vocês lá no no curso de prosperidade, tá? O que eu quero dizer para você é que, no que diz respeito ao associado e o dissociado, que é o tema da live de hoje, o que aconteceu? Eu fui comprar uma roupa, né? Eu cheguei e fui comprar uma roupa. Fui numa loja que eu gosto, entrei e fui provar a roupa. E foi só então que eu descobri que o peso estava pesado. Que o peso estava pesado. Então, daí lá mesmo eu comprei, não está aqui para eu te mostrar, mas eu confesso que trago na sexta-feira para mostrar para você. Eu comprei um cinto maravilhoso, lindo, gostoso, do jeito que eu queria. Eu comprei um cinto e disse, quando eu voltar para o Brasil, eu já vou estar no 3º furo. Porque senão eu já esquecia e de lá mesmo eu ia ficar na minha forma associada. E o associado é onde fica mais difícil para emagrecer. Quer emagrecer mais facilmente? Vamos começar a emagrecer a mente, com todos os recursos que a gente está usando lá no nosso grupo. Felicidade, emoção e saúde. Quer emagrecer ainda mais? Começa a verificar agora se você faz a tela facilmente e coloca você lá na tela. Em vez de você ficar aqui dentro de você, sentindo muito o sabor das comidas, tá? E para quem ainda não entrou nos desafios que a gente tem lá, por exemplo, do limão, por exemplo, dos snacks saudáveis para a gente carregar, se a gente vai sair, até com o suco verde, porque a gente está nessa fase de detox. Eu preciso te dizer que está na hora de você começar a apreciar, respeitar e concordar com o sentimento que a Delúcia tem em relação ao que ela te propõe.
e começar a fazer as escolhas um pouco mais saudáveis, porque a Delúcia tem essa proposta com você. E é dessa forma que a gente vai conseguir os resultados que a gente quer, mais rápido, mais fácil, mais gostoso, do jeito que o sinestésico, que é aquele que normalmente vive com briguinha na balança, né? Ele começa a fazer as pazes com a balança. Tamo junto? Detalhe importante. Hoje a gente tinha que falar sobre trabalho, mas eu me empolguei. Trabalho, tinha uma pessoa, inclusive, que havia me perguntado sobre como se comportar nas entrevistas, tá? Eu vou programar isso para a gente fazer na sexta-feira, tudo bem? Porque daí eu vou colocar o que é realmente que funciona de um jeito que não atrapalhe a nossa aula ao vivo. A nossa aula ao vivo agora no Poder Sem Limites vai começar mais 5 minutinhos para eu terminar de tomar água, para eu fazer xixi, e aí eu já venho para a nossa aula fechada. Quem está no grupo já sabe como funciona. E hoje é a aula fechada, inclusive, do grupo gratuito, tá? Então, mesmo o grupo gratuito tem aulas fechadas, em que a Delúcia entrega muito mais conteúdos. Daí a gente não está lendo o livro. Lá a gente está trabalhando os conteúdos que a gente aprendeu no livro, tá? E com muitas novas técnicas para que a gente possa efetivamente entrar nesse consenso. Agora, lá na aula fechada hoje, nós vamos trabalhar a questão do trabalho e a questão da intuição que me foi perguntado, para que a gente possa efetivamente colocar em funcionamento a nossa mente do melhor jeito e da forma mais elevada que a gente sabe que funciona para o bem de todos. O seu como pessoa, o seu como mãe, o seu como profissional e principalmente das pessoas que estão à nossa volta, para a gente criar cada vez mais ambientes que são favoráveis para o crescimento conjunto. E eu agradeço você ter ficado comigo até este momento, nessa vibração de muita saúde, de muita prosperidade e de muitas emoções que só me põem para cima. Uau! Um forte abraço da Delúcia Amaral, a sua coach de felicidade, de realizações. Eu te espero na sexta-feira, às 14h, ou em outro horário que a gente consiga combinar. Mas eu principalmente espero você agora na aula fechada. E você que não está em nenhum grupo, me manda o quero, que a gente já te coloca, porque este grupo fechado vai começar na segunda-feira. E eu quero muita gente no modo uau, para conseguir as melhores coisas, para já saber que vai ter muito a agradecer no dia 22 de novembro, que é o Dia de Ação de Graças. Vamos falar disso também agora na nossa aula fechada. Gratidão, beijo grande. Oxe, já estou sem óculos. E quem mandou coraçõezinhos, agradecida. Quem mandou mais vai ganhar uma coisa extra ainda hoje, tá? E quem comentar também, me contar as coisas boas. E quer fazer comentários também, me manda lá nos nossos posts, tá, pessoal? Isso é muito importante para que as outras pessoas entendam que está fazendo diferença. Às 16 ou às 17, às 13, quem trabalha ainda está na rua e almoça, tá? 17. Eu tento, talvez, eu sempre acredito que para a gente ter certeza, a gente tem que testar, né? E aí eu posso testar uma semana às 13 e uma semana às 17, ver como é que funciona, se muda, tá? Mas eu vou continuar ainda ouvindo. Gratidão, beijo grande. Vamos tirar esse óculos, né?